Nessa casa de oração. Eu quero te convidar nesse momento a você abrir a sua Bíblia, o penúltimo livro, o livro de Judas, ou Epístola ou Carta de Judas. Você vai encontrar aí o versículo de número 24 e 25, é esse que a gente vai ler. Se você quiser ter um melhor entendimento dessa palavra, você vai ver as duas ministrações que antecedem ela, está no YouTube ou no nosso canal do Instagram, que a gente vai estar trabalhando com os versículos anteriores, e aí você pode ouvir essa sequência depois. Mas nesse momento, Deus e Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar a entender a Tua palavra. Nós, como servos do Senhor, requeremos de Ti, em nome de Jesus, a revelação daquilo que seja para aplicabilidade nas nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Finalzinho aqui dessa epístola de Judas, que é irmão de Tiago, que não é Judas Iscariotes, mas Judas, irmão de Tiago. Ele vai advertir sobre a apostasia que se introduz na igreja, o afastamento das doutrinas das Escrituras Sagradas adequadas, corretas, verdadeiras. Isso é apostasia. E ela adentra na igreja, principalmente ali na igreja primitiva, e identificando-se com as pessoas e todos aqueles que estavam tentando desviar os discípulos de Jesus da fé. Eles ensinavam essas doutrinas estranhas, mas a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus que nos guarda, inclusive dessas doutrinas estranhas. Essa epístola, então, a gente percebe que ele vai admoestar sobre a importância da gente se manter fiel aos fundamentos dos profetas e os ensinamentos dos apóstolos. E aqui eu estou falando de profetas verdadeiros e dos apóstolos de Jesus Cristo, que foi que eles ensinaram, que foi que eles transmitiram para a gente a respeito do que é o conteúdo principal da palavra de Deus: arrependimento, confissão de pecado, manter uma vida íntegra, se afastando do mal e ao mesmo tempo seguindo uma vida de separação, de santidade, para a glória e louvor do nome de Jesus. O arrependimento, então, aqui vem com uma força principal. É isso que a gente precisa ter na nossa mente para andarmos avivados em Cristo. Judas também aproveita a oportunidade para poder repreender a admiração que os cristãos possuem para os falsos ensinos. Quantos cristãos ficam admirados com desvios doutrinários, com práticas pagãs e, em especial, ao estilo de vida das pessoas que são hereges. Os cristãos gostam de admirar esse estilo de vida ruim. E nesse caso especial, Judas está se reportando ao gnosticismo. E aí muitas vezes a gente não sabe bem o que é o gnosticismo. Eu preciso fazer uma pausa aqui para trazer uma explicação sobre o gnosticismo bem rápida, mas para que a gente possa entender que esse gnosticismo, desde a igreja primitiva, ele se estende e ele vem se aperfeiçoando e continua nas igrejas. O gnosticismo nada mais é do que um movimento religioso e filosófico
no qual existe um sincretismo, quer dizer, mistura algumas religiões, mistura ensinamentos de algumas religiões e vai mesclar e vai misturar também com ensinamentos bíblicos e diversas doutrinas místicas, inclusive cultos de mistério. Eu acho que vocês já ouviram, pelo menos já viram, algumas igrejas de mistério ou misticismo que assola os ensinamentos cristãos verdadeiros. Está tudo muito bom, mas se não tiver algo que seja sobrenatural, irreal ou esplêndido, quem sabe um arrepio profundo na coluna, a gente não acredite que Deus está presente. O cristianismo, ele se inclina com admiração, com a simpatia exacerbada por coisas ocultas, infelizmente. Então Judas, ele cheio da presença do Espírito Santo, ele vem orientar a igreja, porque esse gnosticismo adentra com falsos ensinamentos e vai atribuir a salvação da alma das pessoas relacionada com saberes espirituais. Então, se a pessoa tiver um conhecimento espiritual, ela realmente é uma forte candidata para a salvação. Isso é a doutrina gnóstica. E ela ainda traz algo associado a tudo isso, que a salvação não seria pela graça, através da fé, e nem por intermédio de Cristo Jesus. Isso aí é o gnosticismo. Quando a gente para refletir e olhar ao nosso redor, a gente percebe que a igreja evangélica brasileira, ela está completamente inundada nesses ensinamentos gnósticos que começaram lá na igreja primitiva e foi mais forte no século 2 e 3, e hoje ainda tem diversos requisitos sobre isso. E nessa escrita, então, o autor, chamado Judas, ele vai reconhecer o perigo real dos desvios doutrinários. Porém, ele tem uma convicção que os crentes autênticos, aqueles que são verdadeiramente convertidos, eles resistirão com sucesso a toda e qualquer heresia. Eles não vão se deixar ser levados pelos ventos de doutrina e nem arrastados pelos atrativos desses ensinamentos espúrios, deturpados, mentirosos, enganosos, malignos. Isso tudo é por causa da blindagem que Deus coloca em cada um que é crente convertido a Jesus de verdade. Isso é fantástico. Portanto, então, a gente vai perceber que os crentes genuínos, eles são guardados em Jesus, e é pelo mais elevado dos poderes, o poder de um Deus maravilhoso, está acima de qualquer outro Deus. Mas Deus só vai guardar aqueles que se submetem à vontade dele. Deus não tem a obrigação de guardar aqueles que não querem se submeter à vontade dele. E a vontade de Deus é uma vontade boa, perfeita e agradável. E muitas vezes Deus, ele tem uma vontade que é diferente da nossa, mas a vontade dele é a que prevalece para todos sempre. Amém? Então, aquele que se submete à vontade desse Pai maravilhoso, ele vai selar, blindar e vai ficar isento a cair nos ensinamentos errôneos desses falsos profetas e principalmente os mestres do gnosticismo, que hoje em dia a gente também percebe aí dentro das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas. Deus, ele é poderoso e capaz de transformar a alma do ser humano, ninguém tem dúvida disso, e ele vai conduzir essas almas para uma glória elevada.
essa glória é o que ele começa a transcorrer nesse texto 24 e 25 dos versículos aí, e vai mostrar que tudo isso acontece por intermédio de Jesus. Se a gente fizer uma leitura lenta e prestando bastante atenção, a gente começa a perceber que ele faz um desfecho daquilo que ele está mostrando nessa epístola, dizendo que Deus é poderoso para impedir cada um de tropeçar e cair e estar em desgraça, e apresentar para Ele mesmo em glória perfeita, sem nenhum pecado, sem nenhuma impureza, com grande exultação, para glorificar o nome de Jesus, que comprovou e é o único que pode intermediar essa gloriosa e maravilhosa dádiva para Ele mesmo, como Deus e Pai. Judas não tinha nenhuma dúvida a respeito disso, e tanto é que o texto termina assim: agora e para todo sempre dos séculos e séculos. E os tradutores, eles recebem um poder de Deus tão grande na hora que eles estão traduzindo ali as Escrituras, que eles concordam com o que está escrito e eles escrevem amém. Quando a gente pega os textos antigos e os textos reais, a gente não encontra essa palavra amém, mas sim dizendo, aqui encerra a epístola de Judas. Mas os tradutores colocam amém, porque na realidade todos concordam exatamente com o que é essa maravilhosa glória de Deus, inclusive eu e você, amém? Amém. Maravilha, isso aí. Mas a gente pode entender também que o louvor a Deus aqui vai se juntar com a certeza convicta e absoluta, que Deus pode guardar os crentes, aqueles que têm uma aliança com Cristo, protegendo e preservando das ameaças, das investidas e ataques do mal e do maligno. Deus é poderoso para guardar o povo dele de toda e qualquer ameaça, investida e ataque, não somente do mal, mas também do maligno. Até mesmo para que esse povo consiga se achegar naquele grande dia diante do trono da graça em glória e com um corpo glorioso. Isso é extraordinário, é dom de Deus. Que maravilha, Senhor. A gente pega então a epístola de Judas e a gente volta para os versículos iniciais. Eu quero que você volte e me acompanhe. Ele vai dizer assim: Judas, escravo ou servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevendo aos que foram chamados, amados por Deus Pai. Deus é um Deus Pai, mas Ele não é Pai de todos. Ele é Pai daquele que se arrependeu dos pecados, confessou a Ele em nome de Jesus e fez uma aliança com Cristo. Então Ele é Pai daquele que realmente se deixa ser filho. E Ele diz que guardados por Jesus Cristo, protegido para todos sempre. E quem está em Cristo está selado e completamente protegido de toda a ameaça do maligno, do mal, das investidas. Por mais que as coisas aconteçam ruins e que pareçam ser problemáticas, atribuladas, tudo isso está cooperando para que no final, aquele que tem aliança, eu e você, sejamos e estejamos salvos para todos sempre. Muitas vezes Deus deixa acontecer situações na nossa vida, mas não é para que a gente pereça, mas para que a gente seja fortalecido e firme a nossa fé no fundamento principal, na rocha que é Cristo Jesus. E aí ele vai dizer: misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. E essas misericórdias, a paz do Senhor e o amor só pode estar sendo multiplicado naqueles que têm uma aliança verdadeira com Jesus,
e ele tem a certeza então que os crentes aqui jamais poderão estar em outro lugar que não na eternidade com ele, porque ainda que o cristão, esse crente verdadeiro, tropece, ele não vai cair no infortúnio de não estar salvo, a não ser que ele aceite a apostasia. Por isso que Judas ele traz então uma orientação para que a gente fique vigilante contra todo ensinamento que não provém de Deus. O cuidado então de Deus é que ele nos resguarda de todas as quedas fatais, como por exemplo heresias que vão arruinar a nossa mente e o nosso entendimento, mentiras e sutilezas que parecem ser bíblicas, que parecem ter conteúdo de Deus, mas na realidade não tem nada ensinado nas Escrituras Sagradas. Então a gente precisa conhecer essas Escrituras Sagradas, a gente precisa conhecer a Palavra de Deus para a gente não ser engodado pelo pecado e ludibriado por Satanás, que usa líderes, pessoas para enganar, mentir e pregar um evangelho que não de Jesus Cristo, ainda que use o nome de Jesus. Apesar desse trajeto estar repleto de armadilhas, de precipícios, o caminho verdadeiro vai nos levar para a eternidade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Jesus é a vida, e fora dele não existe salvação. Então agora o ensinamento de Judas vai trazer uma contraposição muito forte relacionada com o gnosticismo, que era aquele ensinamento que eu já falei outrora. E ele vai dizer o seguinte: só existe um Deus. Nós pregamos uma religião monoteísta. O gnosticismo acreditava que existiam pequenos outros deuses, ainda que não fosse convicta uma religião politeísta, mas mesmo assim estava infiltrado ensinamentos de pequenos deuses. E hoje a gente tem apóstolos no Brasil que são pequenos deuses, infelizmente. Hoje a gente tem idolatria por líderes, pessoas que bajulam, pessoas que estão idolatrando pessoas, estão idolatrando coisas. E esse ensinamento então de Judas, ele vem se contrapor ao gnosticismo também nesse quesito. Apesar de a gente acreditar e saber, e Judas ensina também a respeito disso, em conformidade com os demais ensinamentos dos apóstolos, que Deus é único, mas Ele se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí faz uma confusão incrível isso aí na cabeça de quem não é convertido, porque a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo só para aquele que tem aliança com Jesus. E aí o gnosticismo vai trazer que Jesus era um ser iluminado, que era um menor Deus abaixo de um Deus que já existia, e que o Deus criou todas as coisas, ele se mantém distante, e agora cada um por si e Deus por todos. O ensinamento do gnosticismo então, ele vem adentrar no cristianismo, pegando um pouco sobre o amor de Deus na pessoa de Cristo, mas retirando a santidade, onde poderia ter práticas imorais, seja elas de corrupção ou de imoralidade sexual, mas que Deus sempre daria um escape e levaria o ser humano para a salvação, porque ele agora tem conhecimento de tudo isso e ele se dedica a uma religião, a espiritualidade na qual é falada hoje em dia. E a gente vê muitos ainda com essas práticas, deixando um pouco Jesus de lado, ou quem sabe completamente de lado, para poder pensar que alguma coisa que a gente faça ou realize pode conquistar o favor de Deus, e porque nós praticamos alguma coisa de bom grado,
Deus pode olhar para a gente e conceder a salvação. É passar a vida toda afastada de Deus e achar que no final da vida, se é que vai chegar numa fase idosa, vai dizer: ah, Deus, tudo que eu fiz aí no passado me perdoa. Não entendendo que Deus é um Deus de justiça e que o pecado no varejo não pode ser confessado no atacado. Porque muitas pessoas têm essa mentalidade gnóstica. Acorda, nem fala com Deus, mas na hora de dormir diz obrigado por tudo, amém. E muitas vezes a mentalidade gnóstica é que eu preciso ir para o culto de domingo porque senão a minha vida espiritual não vai estar assim adequada. A mentalidade gnóstica é que a gente pode adorar o nosso corpo, se exibir nas redes sociais e achar que está tudo bem porque Jesus nos aceita como somos. Uma mentalidade gnóstica de se rebelar contra a palavra de Deus, fazendo o que bem quer, mas não aquilo que Deus ensina que deve ser feito. E achar que, quem sabe, fazer parte de uma comunidade cristã vai ser salvo. Essa mentalidade, então, Judas vai dizer: ei, você que é crente, cuidado para você não cair nesse engano. Porque aí eu vou começar a enumerar um bocado de coisa que acontece no nosso meio, e quando você vai ouvir o que Pedro está dizendo, o que Paulo está falando, e você começa a entender que João diz, talvez a nossa fé ela está distante da fé que é a verdadeira fé da salvação. Então nós que estamos em Cristo precisamos entender esses falsos ensinos e refutá-los, e de encontro a eles. Toda a soberania de Deus está relacionada com a criação dele. Deus é um Deus soberano. Ele é um Deus exaltado acima de todos e de tudo. Mas Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que faz todas as coisas, cria todas as coisas, e Ele resolve se relacionar com tudo que Ele criou, em especial com o ser humano, e habitar dentro desse ser humano para ter uma vida de relacionamento profundo e íntimo com a própria criação. Esse é o Deus maravilhoso. E qual seria então o entendimento desse Deus? Ele veio na pessoa de Cristo para mostrar que o ser humano é capaz de se entregar a Ele, de se render a Ele, de se dedicar a Ele, desejar viver com Ele. Esse é o ensinamento que Judas vem trazendo. E ele diz assim ainda: dentro dessa interminável e ininterrupta sucessão de eras. Onde é que está escrito isso, pastor? Antes de todos os tempos e agora para todos sempre. É uma sucessão de épocas, de tempos, de eras, ininterrupto. Ainda que vivamos algum tempo nessa terra aqui de maneira carnal, física, a nossa vida ela é eterna, nos séculos e séculos, infinitamente. E aí nós precisamos entender que nessa glória, majestade, poder e autoridade, elas são características de um Deus único e verdadeiro chamado Yahvé. E fora dele não existe outro Deus. O ser humano pode criar diversos deuses, mas ele é o único Deus capaz de nos entender,
capaz de ter se doado para manter um relacionamento eterno e viver com a criação dele para sempre. Então ele nos tira de criaturas e nos torna filhos, para que a gente possa viver em família com esse Deus amoroso e poderoso e glorioso e majestade. Judas vai nos convidar, através desses versículos, a que a gente possa refletir em cada momento da nossa vida e nos entregarmos a Jesus. O maior propósito da salvação, no entendimento aqui nessa carta, ou nessa epístola, não é que Deus é poderoso para livrar as pessoas do inferno. É muito mais do que isso. Esse entendimento aqui ainda que salvação é algo fantástico, maravilhoso da parte de Deus, mas o maior entendimento aqui nessa epístola é saber que o propósito maior da salvação é que Deus seja glorificado por toda a eternidade, por intermédio de Jesus Cristo, em cada vida a contar da minha. O maior propósito da salvação é para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Por isso que o autor da tradução ele encerra dizendo: assim seja para sempre. Eu concordo. Então a gente pode dizer que esse final aqui, algumas Bíblias vão trazer uma palavra estranha, dizendo que é uma doxologia, uma expressão de adoração, que ela começa antes da fundação do mundo e ela finaliza com a concretização da glória de Deus. Jesus é o Alfa e é o Ômega. Ele é o início e é o fim de tudo. Isso é fantástico. E aí, quando a gente percebe qual é o objetivo dessa carta de Judas, a gente entende que ele está descrevendo algo, ensinando algo, alertando algo, mas a carta dele também é um louvor de grande relevância. Ele recebe então um esclarecimento como se fosse um salmista. Ele descreve algo para que seja para o louvor do Senhor. Então a gente estar ligado com Deus, termos uma aliança com Cristo e as nossas atitudes, ações e práticas diárias, nossos pensamentos, nossa fala, nossa maneira de se vestir, de se comportar, todos os momentos glorificam a Deus e Ele recebe o louvor para sempre. Amém. Não tem como nos separar desse amor de Deus e não tem como ficar fora da salvação se estivermos exatamente alinhados com esse ensinamento. Judas então vai encerrar lembrando para cada um de nós que somos leitores das Escrituras, ele vai dizer assim: permaneçam alertas aos verdadeiros ensinamentos das Escrituras Sagradas, estejam vigilantes no quesito domínio, poder soberano, majestade, glória, autoridade, força, louvor, graça e poder de Jesus Cristo para sempre. Se vocês entenderem isso, jamais vocês vão ficar afastados do Evangelho. Se vocês compreenderem essa dimensão, vocês estarão submersos no amor de Deus. Se vocês entenderem quem é Jesus na vida de vocês, igreja, jamais vocês perderão a salvação.
porque o próprio Deus, Ele vai blindar a nossa vida contra tudo e todos, ao contrário dessa perfeição em glória. E jamais seremos enganados. Essa é a doxologia. É o desfecho, é o final da expressão de adoração de Judas, que também é a minha e a sua adoração para todos sempre. E agora então, com esse entendimento, a gente vai fazer uma leitura, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, com cautela e atenciosa sobre o que Judas encerra a epístola dele. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e se desviar, ainda que tropece, não fica abatido e caído. Jesus Cristo é poderoso para nos impedir de nos desviarmos dos ensinamentos das Escrituras e caminharmos passos largos para o inferno. Esse Jesus poderoso, Ele vai nos apresentar diante da sua glória, sem nenhum resquício de pecado, limpos e santificados através da palavra, puros e perfeitos diante do Criador naquele grande dia, onde todo o céu vai estar em júbilo, em alegria sincera e exaltante, saltitante com esplendor, porque o único e verdadeiro Deus, na pessoa de Cristo Jesus, que se apresenta como verdadeiro Salvador, Ele é digno de receber toda a glória, majestade, poder, estar com autoridade acima de qualquer outra autoridade, em poder, em força sobrenatural para executar aquilo que Ele determinou, e ninguém pode mudar, porque Ele está acima de tudo e de todos, para cumprir o que está escrito como promessa. Ele é o verdadeiro Deus e não existe outro Deus além dele. Não existe salvação fora dele. Não existe outro intermediador fora de Jesus Cristo. Desde que não existia um tempo cronológico, até o tempo que não vai existir mais contado, o Cronos e o Kairos agora se abraçam para dizer que antes de toda a criação, durante esse convívio aqui na terra e depois desse momento, Ele tem que ser exaltado, glorificado e amado para todos sempre, por dias e dias e eras eternas. Amém. Eu te convido para ficar de pé e exaltar essa grandeza da beleza da santidade dele. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos. Esse é o Deus que Judas, através desse louvor, ensina para a igreja. Como não amar um Deus desse? No momento que a gente começa um novo tempo, Ele nos dá a oportunidade de vivermos esse novo tempo como igreja. Estamos no mês festivo de aniversário do ministério, e Deus se apresenta no culto de ceia dizendo que Ele é um Deus que domina as nossas vidas, e Ele já nos separou para a glória do nome dEle. Permaneçamos nele e o adoremos. O convite que eu te faço agora é para se alegrar com Ele. A ceia vai representar a morte e ressurreição de Cristo, para que a gente comemore
esse evento como um marco até que ele venha, como um direcionamento da unidade da igreja e a compreensão que nós não somos nada sem Cristo, que nós dependemos completamente dele e nós fazemos parte dele, nós somos dele, ele nos criou para ele. O Senhor nosso Deus nos fez para a glória e louvor do nome dele. E ele manifesta a glória dele em nós, para que a gente possa compartilhar dessa eternidade e da pessoa de Cristo Jesus. O DNA de Deus está em nós. Nós fazemos parte dele. Nós somos dele, pertencemos a ele. Então Judas nos ensina a termos cuidado com tudo aquilo que é atrativo do mundo, para que a gente não se manche, não se macule, não adquira impurezas nas nossas vestes que devem se apresentar alvas diante dele. Que a gente não fique encantado com ensinamentos mentirosos, com o paganismo, com o sincretismo religioso, com o misticismo, com coisas ocultas e imaginárias, com testemunhos grandiosos e esplêndidos de falsos profetas. Mas entender que a mensagem dos apóstolos verdadeiros e dos profetas verdadeiros é a nossa vida em perfeição, plenitude e glória com Deus. E nós temos sentimentos, às vezes a gente fica arrepiado mesmo, a gente às vezes sente o coração palpitar, os olhos enchem de lágrimas, e a gente fala em línguas estranhas, com fervor. Muitas vezes a gente cai no chão prostrado, gritando. A gente sente algo diferente. Nós somos seres humanos, Deus nos criou assim. Mas ainda que tantas essas coisas não aconteçam, Deus está presente no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo. Nós não somos menos crentes porque o outro irmão está sentindo mais coisas. Nós não somos mais crentes porque sentimos coisas que o outro não sente. Mas nós somos crentes porque Jesus nos firmou na palavra dele. Uma diversidade de dons. Multiforme graça de Deus. O avivamento é o reconhecimento da dependência completa de Deus e o arrependimento. Tendo fé, crendo com convicção que Jesus, Ele é o nosso Deus. Então eu te convido para adentrar nesse lugar de glória, se deixar ser envolvido por essa glória e pedir a Deus que a partir de agora, desse ano de aniversário, nosso ano seja um ano que Deus possa virar uma chave e nos projetar para um lugar de maior maturidade, de discernimento, de entrega verdadeira. Um lugar que a gente pode batalhar pela nossa fé,
um lugar que a gente pode se manter no amor de Deus. Um lugar que a gente acorda, dorme e vive com a certeza que somos salvos para sempre. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu te convido a adentrar nesse lugar agora e ser grato a Deus. Exaltando a grandeza dele. Enaltecemos ao nosso Senhor.